Opa galera, tudo bem com vocês? Professor Michael aqui mais uma vez, dessa vez para resolver mais uma questão aqui do PAS da primeira etapa, subprograma 2015-2017, uma questão do tipo B. Nessa questão nós vamos trabalhar um pouquinho dos cálculos estequiométricos. O item 67 diz o seguinte: considere que um volume cúbico de 10 cm de aresta, contendo 8,4 gramas de bicarbonato de sódio, seja aquecido até a completa decomposição do NaHCO3, que é o bicarbonato de sódio, conforme a equação química apresentada. Na equação química nós temos 2 mol de bicarbonato de sódio sólido, está se decompondo para formar 1 mol de carbonato de sódio, 1 mol de água e 1 mol de dióxido de carbono. Continuando aqui, considere ainda que nesse processo haja expansão homogênea do volume do cubo, em decorrência unicamente do desprendimento de CO2 da reação, sem perdas, de maneira que se forme um cubo maior. Aqui eu montei um esquema só para a gente saber melhor o que está acontecendo. Nós tínhamos um cubo com 10 centímetros de aresta e aqui dentro tem 8,4 gramas de bicarbonato de sódio. Esse bicarbonato de sódio vai ser aquecido, vai formar gás CO2 e vai haver uma expansão homogênea do volume do cubo. Observem aqui que o cubo teve um aumento no seu volume. Outra informação que o item traz é: suponha que para cada mol de CO2 formado haja um incremento de 20 litros em gás carbônico. Com base nessas informações, calcule o volume final do cubo em centímetros cúbicos após a expansão da massa. Divida o valor encontrado por 10. Resumindo tudo isso, nós temos que encontrar o volume final do cubo. E o volume inicial qual é? Lembrando que para calcular o volume de um cubo, basta multiplicar todos os lados. Nós temos 10 centímetros vezes 10 centímetros vezes 10 centímetros. O volume desse cubo é igual a 1000 centímetros cúbicos. O que nós vamos fazer agora? Verificar qual o volume de CO2 que foi formado nessa reação, e aí a gente consegue calcular qual foi essa variação do volume do cubo. Como a gente está falando do bicarbonato de sódio, é necessário a gente calcular a massa molar dessa substância. O sódio, Na, tem massa atômica 23, hidrogênio tem massa atômica 1, carbono tem massa atômica 12 e oxigênio tem massa atômica 16. Só que eu tenho 3 oxigênios na fórmula, então é 16 vezes 3, dando um total de 84 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de bicarbonato de sódio, 84 gramas. Analisando a equação, a gente sabe que 2 mol de bicarbonato de sódio forma 1 mol de CO2. Lembrando sempre de olhar os coeficientes estequiométricos. Como aqui não tem nada, nós temos o 1 antes da fórmula do CO2. Nós queremos fazer uma relação entre a massa de bicarbonato de sódio e o volume de CO2 liberado. Essa relação é a seguinte: como em 1 mol de NaHCO3 eu tenho 84 gramas, em 2 mol tem o dobro, que é 168 gramas. O item traz a seguinte informação, que para cada mol de CO2 formado, haja um incremento de 20 litros em gás carbônico. Por isso que a gente considerou que 1 mol de CO2, 20 litros dessa substância. Fazendo aqui as relações estequiométricas, 168 gramas de NaHCO3 forma 20 litros de CO2, e a decomposição de 8,4 gramas de NaHCO3 forma qual volume de CO2? Fazendo todos os cálculos, a gente sabe que a decomposição dessa quantidade vai formar 1 litro de CO2. Aqui em cima eu trago uma informação importantíssima. É importante a gente lembrar que 1 centímetro cúbico é igual a 1 mililitro. Como foi formado 1 litro de CO2, nós sabemos que 1 litro é igual a 1000 ml, então a quantidade de CO2 formada nessa decomposição foi de 1000 centímetros cúbicos. Aqui nós podemos escrever 1000 centímetros cúbicos. O volume inicial do cubo era 1000 centímetros cúbicos. Só que a quantidade de CO2 formada foi de mais 1000 centímetros cúbicos. Qual que é o volume final do cubo? 1000 mais 1000, 2000 centímetros cúbicos. Essa é a nossa resposta, Michael? Ainda não é a nossa resposta. No item diz o seguinte: com base nas informações, calcule o volume final do cubo, que nós já calculamos, em centímetros cúbicos, após a expansão da massa. Divida o valor encontrado por 10. Pronto, nós pegamos esse valor, 2000 dividido por 10,
igual a 200. Após ter efetuado todos os cálculos solicitados, despreze para a marcação no caderno de respostas a parte fracionária do resultado final obtido, caso exista. Não temos parte fracionária, nosso resultado é 200. Marcou no caderno de respostas, é só sucesso. É isso aí, espero que vocês tenham entendido. Bons estudos e até a próxima!